Hello, salutations everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos estudar diversas expressões com o verbo have, né? Eu peguei as referências de um site chamado 7esl.com, né? ESL, né? 7esl.com. Peguei diversos exemplos lá de expressões contendo have e vamos estudar algumas delas, tá? Até mesmo para retomar o conteúdo de um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, mostrando algumas colocações e expressões com o verbo have. Sem mais delongas, vamos lá. Aqui eu registrei aqui os exemplos. Agora que eu tô vendo que a câmera tá coisada, né? Bom, eu vou ter que aumentar o tamanho da letra. Não tanto, né? Bom. Let's go. Deixa eu aumentar aqui, voltar pra cá. Ai, Thales, você deveria ter feito isso antes. Eu sei, gente. Mas aqui, né, a gente faz tudo ao vivo. Bom, a primeira expressão é have a baby. Vamos ver aqui. Então, expressões com o verbo have, que o verbo have é o verbo ter, né? Só que quando você coloca numa frase com complementos diversos, né? Você pode ter significados diferentes. E eu não tô falando de phrasal verbs, tá? Eu não tô falando de verbos frasais, eu tô falando de expressões mesmo. Se tiver algum verbo frasal aqui, eu vou pontuar, tá bom? Primeiro exemplo aqui, ó. She's going to have a baby. Então, have a baby significa o quê? Ter um bebê, certo? Ter um bebê. E nós vamos explorar, evidentemente, né, os significados da frase. Se tiver algum desdobramento gramatical, eu vou explicar também. She's, she é ela em inglês, né? O pronome sujeito significa ela. She's going to, o que significa? O verbo to be going to, né? Ai, gente, fiz bobagem aqui, peraí. O verbo to be going to. To be going to, gente, ele expressa uma ideia no futuro, né? É uma ideia futura. Em geral, a gente pode dizer que ele tem similaridades com o verbo modal will, expressa uma ideia no futuro. Só que quando eu uso to be going to, significa algo planejado ou algo que você está mais certo de que vai acontecer. Então, aqui nesse caso ela vai, né? Então, ela vai alguma coisa. Ela vai ter um bebê, né? She's going to have a baby. E aqui, nós temos she's, que é a mesma coisa que she is, né? Por isso que a gente fala que o verbo é to be going to, que é o verbo ir ou vai fazer alguma coisa. Se eu falo assim, I am going to study English. Eu vou estudar inglês. Ou estou indo estudar inglês. Né? E por aí vai. Qual que é a diferença? Né? To be going to. Se eu falo assim, I am going to travel this weekend. Eu vou viajar este final de semana. Então, to be going to é uma ideia mais certa e que se refere ao futuro, tá bom? Então, have a baby, ter um bebê, tá? Ah, isso aqui, ó. She's going to have a baby. Isso aqui é o quê? É um artigo indefinido, significa um ou uma, tá bom? Vamos lá para o próximo exemplo. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Have a backache.
Bom, gente, ache em inglês significa dor, tá? Então, você fala, por exemplo, stomachache. Stomach é estômago, certo? Stomachache. Dor nas costas. Costas em inglês é back. Parte de trás, back. Costas. Backache, dor nas costas. Dor de cabeça. Headache. Por quê? Head é cabeça e ache é dor, né? Então, headache, stomachache, backache, toothache, dor dos dentes e por aí vai. Então, quando eu falo have a backache, significa ter uma dor nas costas. Então, nós temos aqui uma expressão com o have a backache. A diferença aqui é que o verbo have, quando eu tenho sujeito he, she ou it, ele muda para has no presente simples, certo? Então, essa frase está no presente simples. My father has a backache. Vamos traduzir aqui primeira parte da frase. Meu pai, né? My father. Father é pai em inglês. My, pronome adjetivo, que está acompanhando o substantivo father. Então, my father, meu pai. Meu pai tem uma dor nas costas. My father has a backache. Também estamos utilizando um artigo indefinido, né? Antes de sons consonantais a gente usa a, e antes de sons vocálicos nós usamos an, né? Como fosse assim, an earache, uma dor de ouvido, né? Earache, ó. Na verdade, dor de orelha, né? Eu não sei, mas eu acredito que seja earache. Eu vou até pesquisar, porque outra expressão, porque em português a gente diferencia ouvido de orelha, né? Deixa eu me ver aqui. É tudo igual. É tudo igual, acabei de ver aqui. Tanto orelha quanto ouvido é ear. Porque em português, né, a gente fala orelha, a parte externa, né, e ouvido, geralmente a parte interna, né? Por isso que a gente fala dor de ouvido e não dor de orelha. Mas em inglês realmente não tem essa diferença, que eu fiquei tentando lembrar, realmente não estava lembrando. Que eu coloquei aqui que ear tem som consonantal. Aliás, som vocálico, perdão. Então, para som vocálico, você usa an, né? My father has a backache. Então, meu pai tem uma dor nas costas. Então, ou de tal modo que, né? Esse so significa então. Ele vai dar uma explicação. Então, he couldn't sleep well. Então, meu pai tem uma dor nas costas, então, ou de tal modo que ele não podia dormir bem. Então, aqui nós temos um verbo modal could. Verbo modal could, a gente pode falar que ele é passado do verbo can, né? Uma forma geral. O verbo can é o verbo poder, sentido de capacidade, habilidade. Capacidade e habilidade. Eu falo assim, I can speak Spanish. Eu posso falar espanhol. I can speak Spanish. Não é o meu caso, eu não sei falar. Aí eu falo, I can't speak Spanish. Eu não sei falar. É como se fosse eu não sei, né? Eu não tenho a capacidade de. I can't ride a bike. Eu não sei andar de bicicleta. Vou colocar até esse exemplo aqui, ó. I can't
ride a bike. Eu não sei ou eu não posso andar de bicicleta. Mas não é eu não posso no sentido de permissão aqui, né? É mais no sentido de capacidade. Pode ser permissão também, né? Que o verbo can também pode ser usado em permissão. Can I open the door? Posso abrir a porta? Por aí vai. Bom, então esse could é poderia, podia. Então é passado. E can é presente. Então quando eu falo he couldn't, quer dizer que ele não podia dormir bem, né? Que sleep é o verbo dormir e well, advérbio, que está modificando o sentido do verbo sleep. Well significa bem, tá? Não confundir com good, que significa o quê? Bom. Então, well, de modo geral aqui, né? Nessa frase, well é um advérbio e good é um adjetivo. A gente pode substantivar a palavra well. Well pode virar wellness, bem-estar, né? Wellness. Várias palavras podem ser substantivadas utilizando o sufixo ness. Por exemplo, happy, happiness, né? Você tira o y e coloca i antes de colocar os dois s. Então, até para acrescentar sufixo tem regra, tá, gente? Você não pode simplesmente escrever assim, que tá errado. Você tem que tirar o y e colocar o i. Bom, então entenderam a frase? Essa frase aqui quer dizer, meu pai tem dor nas costas. To have a backache. Só que no caso eu uso has, porque my father pode ser substituído por qual pronome? Pode ser substituído por he. He has. Né? He, she ou it no presente a gente usa has. Tá? Essa expressão, confesso que eu não conhecia. Eu vou até ver o significado, porque ao pé da letra seria ter uma queda, né? Que fall significa cair, né? Quando fall é um verbo, fall significa cair. Ou, enquanto substantivo, queda. To have a bad fall significa ter uma queda ruim. Eu confesso a você que eu tenho dificuldade, não que uma queda seja boa, né? Mas, dependendo, uma queda das ações pode ser boa. Aqui, ó, achei um exemplo bom. Achei have a fall example. Engraçado, ele apareceu nas sugestões aqui, mas não... Aqui, ó. Não, aqui tá aparecendo have a fall. Depois eu tinha achado um exemplo aqui de cair do telhado. Have a fall e roof. Sempre é bom, gente, a gente ficar pesquisando significados, porque ajuda a gente a fall off the roof. Mas aqui não é exatamente fall, né? Bom, gente, vamos continuar, que eu queria ver alguns exemplos de gramática. Falling off a roof significa cair do telhado, né? To fall off a roof. Cair do telhado. Porque fall, ele pode vir com uma preposição. É bem comum, né? Fall off. Cair, né? Tem uma queda. Fall off. Fall from the roof também. Ou fell off the roof. Aqui tem uma questão interessante que eu vou pesquisar com vocês, ó.
Existem exemplos de que você pode usar cair do telhado como fall from, né? Porque eu vou colocar aqui o exemplo que eu achei aqui. Gente, não tem nada a ver com have a fall, né? O bom dos meus vídeos é isso, gente. A gente começa a ver uma coisa e a gente vai vendo exemplos de outras coisas, porque é multidisciplinar, né? Toda é um tópico. Que é bom que você aprende várias coisas. Eu também aprendo muitas coisas gravando vídeos. Aqui, ó. He fell from the roof and died. Nossa senhora, né? O que é fell? Fell, foi interessante achar esse exemplo, que fell é passado simples do verbo fall, tá? Fall, fell, fallen. É um verbo irregular. O passado simples é fell e o particípio é fallen. Inclusive, fallen pode ser adjetivo, né? Fallen angel, anjo caído, né? Fallen pode ser adjetivo. Então, he fell from the roof and died, ou seja, ele caiu do telhado, né? Esse from indica a origem, ele caiu de algum lugar. Ou então eu posso falar he fell off the roof. Também é possível eu utilizar este exemplo, tá? And died. Die é o verbo morrer, died é o passado simples do verbo die, né? É um verbo regular, como o verbo die termina com e, você não precisa acrescentar o ed, né? Que é a terminação de verbos regulares no passado simples. Então você simplesmente coloca a letra D. Mas enfim, a gente variou aqui um pouquinho, mas esse have a bad fall significa ter uma queda ruim, ou seja, ele caiu. Eu posso dizer, my friend had a bad fall, ou seja, meu amigo teve uma queda ruim, né? Bad significa ruim. Had é passado do verbo have, tá? Passado regular, irregular, né? Passado do verbo have. O artigo indefinido tá aqui. Bad fall. Bad aqui é adjetivo e fall substantivo. Ou seja, meu amigo teve uma queda ruim, tá? Outro exemplo. To have a bad temper. O que significa isso? Ter um temperamento ruim. Ter tem um sentido de mau humor, tá, gente? Mau humor, né? Você tem as expressões bad mood, mau humor, né? I'm in a bad mood. Eu estou de mau humor, né? I'm in a bad mood. Ou seja, eu estou de mau humor. E bom humor? Good. Que good é adjetivo, tá? Então, have a bad temper é o que a gente fala de ter um gênio, ter, como é que é o negócio que a gente fala em português? Ter personalidade forte, né? Aquela pessoa antipática, né? Tem um temperamento ruim. Então, I know I have a bad temper sometimes. Então, aqui nós temos eu sei, I know, né? Know é o verbo conhecer, saber. Né? O K, ele não é pronunciado, tá? Várias palavras, né? A gente tem, por exemplo, know. Você tem, eu tô lembrando aqui, knife, faca. Em inglês você não fala knife, você fala knife. I know I have a bad temper sometimes. Então, eu sei que... Esse que, ele tá implícito, tá, gente? O that seria o que. Eu sei que alguma coisa. Só que como o that aqui, ele pode ser omitido. Geralmente é o caso, né? Porque as frases ficam mais curtas. Então, você fala I know e uma outra oração. I think e uma outra oração. Geralmente é assim.
I know I have, então ele está implícito. Na hora que você vai traduzir, você vai falar, eu sei que eu tenho um temperamento ruim, né? Ou seja, eu sei que eu tenho um mau humor, né? Eu sei que eu tenho um mau humor algumas vezes. Sometimes, algumas vezes, tá? Advérbio de frequência. To have a bad temper. Eu queria até olhar alguns sinônimos. Porque bad temper é uma coisa que eu não uso muito, tá? Inclusive você pode usar bad tempered. Olha só que interessante. Ó, eu tô olhando aqui. Eu tô olhando aqui a gramática, o dicionário da Cambridge, tá? Bad temper não é exatamente mau temperamento, né? É aquele mau humor, aquela pessoa irritadiça, né? Que fica irritável facilmente. Tá de mau humor, basicamente é isso. O exemplo que tem, primeiro tem um conceito, né? Aqui tem até um conceito. Olha só que interessante, a gente tem a adjetivação utilizando hífens, né? Também algo bem comum em inglês, né? A gente já trabalhou essa questão aqui no canal, né? Utilizando hífens para transformar palavras em adjetivo. Então, a bad-tempered person, ou seja, uma pessoa mal-humorada. Então, esse bad-tempered, tudo junto, ele se torna adjetivo. Você pegou a palavra temper e transformou em adjetivo. Tá vendo? É como se fosse, gente, o particípio da palavra, né? É como se fosse um verbo e o particípio dela. Tempered. A pessoa mal-humorada, né? Porque temper, humor, tempered, humorada, né? Então, a bad-tempered person, uma pessoa mal-humorada, fica irritada, né? Fica zangada, né? Com raiva de alguma coisa e irritada facilmente, né? Incomodada facilmente. Né? Annoy é o verbo incomodar. Easily é um advérbio, né? Utilizando ly. Você pega a palavra easy, que termina com y, tira o y, coloca o i antes de acrescentar o sufixo ly. Interessante. Ó, she's very bad-tempered in the mornings. Ou seja, ela é muito mal-humorada pelas manhãs. Certo? Interessante. Então é isso, gente. Então, eu sei que eu fico de mau humor algumas vezes, né? Fica até melhor. Eu falar, eu sei que eu tenho um mau humor algumas vezes, ou seja, eu fico de mau humor, né? A gente fala isso em português. Alright. Vamos ver só mais um caso, tá? Pelo tempo do vídeo. Já tem muitos casos. Eu vou fazer disso uma série, tá? Utilizando os verbos have. Que tem muita expressão. E o bom de estudar expressões, estudar inglês por exemplos, é que a gente acaba estudando gramática, vocabulário, explora outros termos e aprende outras coisas também, né? Have a bath. Have a bath é tomar banho, né? Assim, em inglês, o mais comum que eu vejo é have a shower, né? Porque assim, quando a gente aprende inglês, a gente aprende que shower é banho de chuveiro e bath, banho de banheira. Mas na prática, é tomar banho, né? Eu não sei se have a bath, aí eu vou confirmar aqui. Eu não sei se have se refere a banho de banheiro, acho que não. Acho que não. É tomar banho mesmo, né? Eu tô vendo aqui é tomar banho. É porque bath sozinho, a palavra bath pode ser banho, bathtub, né? Inclusive tem o bathtub, ou então simplesmente bath.
É importante a gente ressaltar aqui, ó. Bathtub. Então é tomar banho. Have a shower, have a bath, mesma coisa. Ó, I can't remember the last time I had a bath. Olha só que pessoa sugismunda. Essa pessoa sugismunda, ó. Bom, vamos entender. Can't, olha o verbo can aqui de novo, verbo modal, certo? A gente já viu, verbo can é o verbo poder. Quando eu falo I can't remember, significa eu não posso, né? É a negativa do verbo can, mas é no sentido de conseguir, né? Eu não consigo me lembrar, né? Que remember é lembrar de alguma coisa. Quando eu falo I can't remember, eu não consigo me lembrar a última vez, the last time, que o that aqui está implícito também. A última vez que eu tomei um banho. Tá? Aqui eu vou omitir, né, o that, porque o exemplo originalmente ele não tem o that, né, pronome relativo. Então, I can't remember the last time I had a bath. Ou seja, eu não consigo me lembrar, eu não posso me lembrar. Can't é a forma abreviada de can e not, que inclusive pode ser grafada assim, cannot, né? Tem 3 formas. I can't remember, eu não consigo me lembrar. The last time, the é o, a, os e as, artigo definido. The last time, a última vez, né? Que em inglês a gente pega o adjetivo e coloca antes do substantivo, né? Então, the last time, a última vez que eu tomei banho, né? Então, had é passado do verbo have, né? Uma outra coisa que eu queria falar é que tem um remember e tem um remind, né? Remember é quando você se lembra de alguma coisa. She reminded me to clean the house. To clean the room. Aqui tá grifado, eu não sei porquê, gente. Acho que eu coloquei por engano. Deixa eu tirar aqui. Ó, você tem o verbo remind, que é quando alguém te lembra de alguma coisa. Tá? Ou alguém lembra alguém, ou seja, uma outra pessoa tem a ação de lembrar ou você ou outra pessoa de alguma coisa. E quando eu falo remember, significa que a própria pessoa não se lembra, né? She can't remember her birthday. Ela não se lembra da data do aniversário dela mesma. Ou ela não se lembra da data do aniversário da amiga, né? She can't remember her friend's birthday, né? Agora, quando eu uso remind, por exemplo, eu falo assim, I reminded my friend to buy my gift. Ou seja, eu lembrei o meu amigo de comprar o presente para mim. Então, remind é quando alguém te lembra de alguma coisa. Então, she reminded. Ela me lembrou. Então, você tem o verbo remind e o verbo remember, né? Que tem o verbo lembrar, mas uma coisa, o remember é quando a própria pessoa, o próprio sujeito do verbo remember não se lembra, né? E aqui o verbo remember, remind, é quando alguém lembra alguém de fazer outra coisa, né? Agora, remind to clean. Acho que remind to clean tá correto, né? Deixa eu ver. É porque eu lembrei do... por exemplo, eu falo assim. He reminded me of him. Ou seja, he reminded me of my brother. Ou seja, ele me lembrou meu irmão. Aí você usa remind of, né? O OF. Mas eu acredito que tá correto. Mas na dúvida, remind to clean. Isso mesmo. Tá certo também.
tá? Aqui, ó, remind me to clean my lenses. Lembre-me de limpar minhas lentes, ou seja, eu tô pedindo para alguém me lembrar de fazer alguma coisa. Então, você tem um remind e tem um remember. E o remind, ele pode ter diversas preposições, né? Pode ter o of, pode ter o to. Então, tudo vai depender do significado, né? Tem verbos que tem 2 objetos. A gente já tratou isso em vários vídeos. Eu tô falando isso porque a gente já tratou mesmo. Eu só não sei em qual vídeo que isso tá. Em algum momento isso vai ser resgatado, né? Porque eu tô regravando a gramática inteira, né? Estudando gramática com vocês. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este canal tem mais de 800 vídeos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, leitura comentada, do nível básico ao avançado. Os vídeos de nível básico, eles têm explicação em português, e os Intermediate, Advanced, intermediário e avançado são inteiramente em inglês. Então, quando você abre a página principal do canal, você vai ver diversas playlists, né? Que você vai verificar. É uma playlist de inglês avançado. Por quê? O título dela tá todo em inglês. Ele explica, olha, 100% in English, 100% em inglês. Inglês para negócios também tem as duas vertentes. E por aí vai, tá? Don't forget to subscribe to the channel, assine o canal. Hit the notification button in case you want to keep updated of the latest releases. Ative o sininho da notificação para receber atualizações. And what else? Remind me what I have to say. Me lembra o que eu tenho que dizer. Hit the notification bell. Of course, give the thumbs up if you enjoy the content from my videos. E dê o joinha, tá vendo? No final do vídeo eu acabei usando o exemplo do remind. See you next time. Até a próxima.